Olá, crianças, olá, juniores, bem-vindos para mais uma aula, mais uma lição onde nós vamos aprender sobre o que é certo e o que é errado. E o tema da nossa lição de hoje é errado sentir vergonha de dizer que é crente? O que você acha? Que é errado sentir vergonha de dizer que você ama Jesus, que você é crente? Bom, mas antes de começar, vamos fazer o que nós sempre fazemos antes, né? Vamos orar. Então feche seus olhos, curve a sua cabeça, põe a mão no seu coração e ora junto comigo, amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Senhor, a tua bênção sobre esse ensino, a tua bênção sobre o que essas crianças vão aprender hoje, Senhor. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, toca, Senhor, em cada uma delas, Senhor, que o teu Espírito Santo, Senhor, as conduza, Senhor, a entender, Senhor, tudo que for ministrado através dessa lição, e que elas possam, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, guardar esses ensinamentos e praticar, Senhor, segundo a tua palavra, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém? E agora nós vamos continuar falando sobre o Juca, sobre o Arthur. E agora o Juca, ele é crente, né? Ele aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador e é amigo do Serginho. E eles vão juntos agora para a escola. E nessa ida junto para a escola, o Arthur falou assim pro Juca: Juca, você lembra do Serginho? E o Juca disse assim: claro que eu lembro, ele é meu amigo. Então, olha só o que o Arthur falou para ele. Sabe, ele está andando com uma turminha que não é legal. A mãe do Serginho disse para minha mãe que está muito preocupada com ele. Eu estive pensando, nós precisamos falar de Jesus para ele. E olha só o que o Juca respondeu. O quê? Falar de Jesus para o Serginho? Ah, isso não vai rolar. Ele vai rir da minha cara. Olha o que ele pensou. Arthur insistiu ainda com o Juca. Ah, não. Nós não devemos, ele disse pro Juca, nós não devemos ter vergonha, né? Ele disse pro Juca, nós não devemos ter vergonha de falar de Jesus. E o Juca ainda teimou com ele e disse assim: olha, pro Serginho eu não vou falar. E aí o Juca se despediu do Arthur e foi para casa. E agora, o que vocês acham? Vocês acham que o Juca vai falar ou não pro Serginho a respeito de Jesus? E agora eu vou falar com vocês sobre um personagem que estava na Bíblia, um personagem que ele se destacou entre os discípulos. O nome desse personagem é Pedro. Pedro era um dos discípulos de Jesus. E prestem bastante atenção, tá bom? Bom, depois da última refeição de Jesus com os discípulos, na ceia da Páscoa, eles foram para o Monte das Oliveiras. Chegando lá, Jesus disse aos discípulos, está lá em Marcos 14, 27, eu vou ler com vocês, tá? Disse-lhe Jesus: vocês todos me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Então, o pastor, que é Jesus, seria ferido. E as ovelhas, né, que seriam os discípulos iriam abandoná-lo, iriam embora, né? Então, e disse Jesus: eu afirmo a você que isto é verdade. Nesta mesma noite, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Olha o que ele disse para Pedro. E olha, prestem bem atenção ao que Pedro respondeu. Eu nunca vou dizer que não o conheço, mesmo que eu tenha que morrer com o Senhor. E todos os outros discípulos, eles disseram a mesma coisa. Todos afirmaram: Senhor, mesmo que nós tiver que morrer com o Senhor, a gente vai ficar junto. Então, ok, né? Mas depois, Jesus foi com os discípulos ao jardim chamado Getsêmani. Ele disse: sente-se aqui, enquanto eu vou ali orar. Pedro, Tiago e João também foram com Jesus para orar.
Mas, ao invés de orar, os três estavam com muito sono e dormiram. Jesus os avisou que não deveriam ficar ali dormindo, mas orar para não cometerem nenhum pecado. Jesus afastou-se pela segunda vez e orou. Quando voltou, encontrou seus discípulos dormindo outra vez e não sabiam o que responder para Jesus. Não tinham desculpa mais, né? Ele os deixou e orou pela terceira vez. Então ele voltou até onde estavam os discípulos e ouçam só o que ele disse. Está lá em Marcos, capítulo 14, no versículo 41 e 42. Eu vou ler com vocês. Voltando pela terceira vez, ele disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta! Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Olha o que ele disse. Então, Judas, o traidor, mostrou aos soldados que era Jesus e onde ele estava. Então os soldados prenderam Jesus. Os discípulos ficaram muito tristes, com medo, e fugiram dali. Deviam ter orado, né? Eles estavam dormindo, olha só. E aí, logo depois, Pedro seguiu, ele ficou olhando, né? Jesus de longe, sendo preso. Quando chegou próximo ao lugar onde Jesus estava preso, sentou-se perto da fogueira com os soldados. Uma empregada viu Pedro sentado perto do fogo, olhou bem para ele e disse: você também estava com Jesus de Nazaré. E aí, o que Pedro respondeu? Eu não sei do que está falando. E saiu. Quando a outra empregada viu Pedro, começou a dizer aos que estavam perto: olha, este homem ali, é um deles. Mas sabe o que ele fez? Ele negou. Pouco depois, as pessoas que estavam ali disseram: com certeza, nós temos certeza disso, você é um dos discípulos de Jesus. E sabe o que Pedro respondeu mais uma vez? Eu? Eu não. E naquele momento o galo cantou. Que coisa triste, vocês não acham? Eu acho muito triste, né? Bom, vamos ler lá em Marcos, no capítulo 14, no versículo 71. Diz assim, olha: ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço o homem de quem vocês estão falando. Foi isso que Pedro fez. Pedro negou Jesus, mesmo tendo andado com ele, sendo amigo de Jesus e ter falado que preferiria morrer junto com Jesus. Ele, na hora, ele ficou com o quê? Com medo. Medo de ser preso, talvez medo de ser morto, e preferiu se esconder e negar, né? Então foi isso que ele fez. Triste, né? Então, o que aconteceu depois disso, né? Pedro, ele pecou, ficou muito triste, mas Pedro, ele reconheceu o seu pecado, se arrependeu, né? E chorou muito, ficou muito triste. Só que depois ele só conversou com Jesus depois da morte e ressurreição de Jesus. Porque depois Jesus, ele foi preso, né? Foi açoitado, foi morto na cruz, e depois que ele ressuscitou, Pedro teve um encontro com ele naquela parte que, lembram que Jesus chama ele: Pedro, vem, e Pedro caminha sobre as águas. Então, foi esse encontro que Pedro teve com Jesus, e eles conversaram lá na praia. Então, Pedro, aí nessa conversa, Jesus perguntou 3 vezes a Pedro: Pedro, tu me amas? Aí Pedro respondeu: sim, Senhor, eu te amo. E aí ele perguntou de novo: Pedro, tu me amas? Aí novamente ele respondeu: sim, Senhor, eu te amo. E aí perguntou pela terceira vez, né? Assim como o Pedro tinha negado ele 3 vezes, ele perguntou também 3 vezes para Pedro: Pedro, tu me amas? Aí o Pedro respondeu que sim. Então Jesus disse a Pedro que deveria segui-lo, né? E contar aos outros sobre ele. Deus
tornou um grande pregador do evangelho. Ele sentiu bastante alegria em ser cristão e falar de Jesus para muitas pessoas, né? Porque depois disso, Pedro, ele fundou a igreja de Cristo, né? Ele começou a pregar para muitas pessoas e nunca mais, né? Com certeza, ele sentiu vergonha de falar de Jesus, né? Então, assim como Pedro, né? Ele aprendeu que é importante falar de Jesus para as pessoas. Juca, né? O nosso amigo da nossa história de imaginação, ele precisa também ter coragem, vocês não acham? Para falar de Jesus pro Serginho. Eu acho que ele precisa ter coragem. E você? Você fala de Jesus para as pessoas assim, normalmente? Ou às vezes falta aquela coragem para você falar de Jesus? Bom, Juca estava triste e conversou com Deus sobre o seu problema. No outro dia, no caminho para a escola, adivinha quem o Juca encontrou? Pensem. Deus coloca as pessoas certas no nosso caminho, né? Aquelas que precisam ser salvas, Deus sempre coloca no nosso caminho. Exatamente aí quem que você pensou. Ele encontrou com o Serginho no caminho indo para a escola. E Juca se encheu de coragem e contou ao Serginho que havia aceitado a Jesus como seu Senhor e Salvador. E que ele também deveria fazer o mesmo. Mas Serginho riu, né? Ele riu muito de Juca. E chegando lá na escola, contou para os amigos deles, que também riram. E riram muito e provocaram Juca, né? Mas vocês se lembram que Juca era aquele provocador, né? Lá do Arthur no começo da nossa história. Só que Juca, ele não se importou, porque ele sabia que o que ele havia feito era o certo, né? E que agradava a Deus. Arthur também ficou muito feliz com a atitude do seu amigo Juca. Que bom, né? Que o Juca não ficou com vergonha de dizer que ele amava Jesus, né? Então, assim, ele perdeu a vergonha, ele conversou com Deus, Deus foi lá, deu coragem para ele, tirou toda a vergonha e ele foi lá e ele não se importou, sabe? E é isso que nós devemos fazer, né? Nós, se você sente vergonha de falar de Jesus para as pessoas, ou dizer que você é crente, que você vai para a igreja, ou de contar algo da sua igreja, né? Porque às vezes, assim, tem algum evento, alguma festa, ou você pode orar por uma pessoa, e às vezes você tem aquela vergonha de dizer, olha, eu posso orar por você? Olha, vai ter isso na minha igreja, e convidar aquele seu amigo por vergonha. Então, o que você deve fazer? Você deve orar ao Senhor, né? Fala com Deus, pede para o Senhor, Senhor, tira essa vergonha de mim, do meu coração, que eu possa ser corajoso, né? Como Pedro foi também, depois ele foi muito corajoso, né? E falou de Jesus para milhares e milhares de pessoas, né? Que a gente comece falando de um para o outro e para o outro, e assim nós vamos ganhando vidas para Jesus, amém? Então, não tenham vergonha de dizer que é crente, tá bom? Não tenham vergonha de dizer que é evangélico, não tenham vergonha de dizer que é cristão. Tenham coragem, tá? De ser uma criança diferente, porque nós somos diferentes, sim, amém? E mostre para as pessoas que você ama Jesus e que você obedece a palavra de Deus, amém? Então, a melhor decisão que eu e que você, né, que nós tomamos na nossa vida foi aceitar o Senhor como nosso Senhor, como nosso Salvador. Então se alegre, fique muito feliz porque você é um cristão, né? Nós temos promessas de vida eterna, nós vamos estar com Jesus. E que alegria vai ser para nós, que alegria vai ser para Jesus, se todas as pessoas que a gente conhece, né, que a gente possa ter a oportunidade de falar para Jesus, que aceitem o Senhor também como seu Senhor e Salvador, e essas pessoas forem salvas, né? Que alegria que vai ser. Então, fale do amor de Jesus para todas as pessoas que você tiver a oportunidade de falar. Amém? E hoje eu vou orar com vocês para quê? Para que Deus coloque essa coragem, amém? No seu coração. Se você é corajoso, amém, glória a Deus, né? Continue corajoso.
Mas, por acaso, você tem um amigo que você sabe que não tem coragem, que sente medo, vergonha de falar de Jesus, vamos orar por ele também, amém? Então vamos orar? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Senhor, dai-nos, Deus, em nome de Jesus, a tua coragem, Senhor, que possamos, Senhor, falar da tua palavra para todos, Senhor, que o Senhor nos der a oportunidade. Em nome de Jesus, coloque, Senhor, as palavras certas na nossa boca e tira, Senhor, em nome de Jesus, toda vergonha, Senhor, porque queremos, Senhor, ser corajosos, queremos, Senhor, falar do Senhor para todos, Senhor, para todos te conhecerem. É isso que queremos, Deus. Então, Senhor, coloca o teu espírito de coragem em nós, Senhor. Tira todo o medo, toda a vergonha. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu amei essa lição de hoje, né? Amei mesmo. Eu sempre falo, né? Que amo. Mas é muito bom a gente ser corajoso e não ter medo. Porque aí a gente é o quê? Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, tenham coragem e até a próxima aula. Beijos!